Seleção melhores vídeos de março de 2023. 10º lugar. A criatura do ralo. Era uma vez uma pequena cidade no meio do nada, cercada por densas florestas e antigas lendas que assombravam seus moradores. Uma dessas lendas contava a história de um ralo de banheiro que falava com as crianças durante a noite, chamando-as para dentro do ralo, e desaparecendo com elas para sempre. Ninguém acreditava realmente nessa história, até que começaram a ocorrer desaparecimentos inexplicáveis de crianças na cidade. Os moradores ficaram aterrorizados, evitando os banheiros a todo custo. Um dia, uma mãe chamada Sarah estava colocando seu filho pequeno para tomar banho, quando ela ouviu uma voz fraca vinda do banheiro. Ela se aproximou para ouvir melhor e, para sua surpresa, ouviu uma voz vindo do ralo do chuveiro. Olá, criança. Que bom te ver por aqui. Quer brincar comigo? Sarah ficou horrorizada, e tentou bloquear o ralo com uma toalha, mas a voz ainda podia ser ouvida. Ela tentou se acalmar e pensar racionalmente, mas a voz insistia em falar com seu filho. Não tenha medo, criança. Eu só quero brincar com você. Venha para dentro do ralo. Sarah correu, e o levou para fora da casa, chamando a polícia imediatamente. Mas quando a polícia chegou, não encontrou nenhum sinal de intrusos ou evidências de que alguém tivesse entrado na casa. Ao longo dos dias, mais e mais crianças desapareceram da cidade. Os pais começaram a ficar loucos de medo e os boatos sobre o ralo assombrado se espalharam ainda mais. Um dia, um jovem chamado Max decidiu investigar o ralo por si só. Ele pegou uma câmera e começou a filmar enquanto se aproximava do banheiro. Quando ele chegou ao ralo, a voz começou a falar com ele. Olá, Max. Eu sei que você quer jogar comigo. Venha para dentro do ralo e nós podemos nos divertir muito. Max se recusou a entrar no ralo, mas continuou a filmar enquanto a voz falava com ele. Ele notou algo estranho na filmagem. A imagem estava tremendo e parecia estar se movendo. Ele olhou para o ralo e notou que o ralo estava se movendo sozinho, como se estivesse respirando. De repente, o ralo se abriu, e Max foi sugado para dentro dele. Ele gritou em terror enquanto era puxado para o desconhecido. No dia seguinte, o vídeo foi encontrado por alguns moradores curiosos e postado na internet. Logo o vídeo viralizou, e a cidade inteira estava comentando sobre o ralo assombrado. Muitas pessoas acreditavam que o vídeo era uma montagem, mas outras tinham suas dúvidas. Alguns afirmaram ter ouvido vozes saindo do ralo durante a noite. Outros diziam que tinham visto sombras se movendo ao redor do ralo. Embora a história tenha se espalhado rapidamente, ninguém nunca descobriu a verdadeira origem das vozes. Alguns diziam que era o espírito de uma criança que havia se afogado no rio próximo. Outros afirmavam que era um demônio que havia sido preso no ralo por um antigo ritual de exorcismo. O mistério nunca foi resolvido, mas os eventos foram diminuindo no decorrer dos anos. Porém, mesmo assim, as crianças evitavam passar perto do ralo,
e muitos adultos se recusavam a usar o banheiro no escuro. Até hoje, a lenda do ralo assombrado continua a circular entre os moradores da pequena cidade rural. Nono lugar. O Sagrado Anjo Guardião. Baseado em fatos reais. Um famoso mago e ocultista britânico ficou obcecado com a ideia de evocar seu sagrado anjo guardião, um ser divino que ele acreditava que poderia conceder a ele poderes incríveis e o acesso a uma dimensão superior. Ele estudou a fundo os textos antigos e praticou rituais intensamente por anos, até que finalmente decidiu tentar a evocação. No dia da evocação, ele preparou cuidadosamente seu espaço sagrado, acendeu velas e incensos, e entoou cantos antigos. Ele se concentrou intensamente em seu objetivo e começou a recitar o ritual. Espíritos Dei fermatur super aquas, et inspiravit in facem hominis spiritus. O ritual era conhecido por ser complexo e lotado de exigências enormes, exigindo uma grande dedicação por semanas. Quando ele terminou todo o processo, um vento forte começou a soprar, e o fogo das velas começou a crescer e a dançar. De repente, um ser apareceu diante dele, com asas brilhantes e uma aura divina. O famoso ocultista acreditou ter evocado seu sagrado anjo guardião, mas logo percebeu que estava errado. O ser era horrível, com uma aparência demoníaca e um olhar malévolo. Ele se apresentou como Baltion, um demônio que habitava nas profundezas do inferno. O ocultista ficou aterrorizado, mas não desistiu. Ele acreditava que poderia subjugar o demônio com seu poder e conhecimento. Ele iniciou uma série de invocações e rituais, tentando subjugar Baltion. In isto sale sit sapientia, et ad homini corruptionis. Mas logo percebeu que estava completamente fora de sua profundidade. O demônio era mais forte e mais inteligente do que ele jamais poderia imaginar. O magista tentou recitar feitiços de proteção e banimento, mas nada funcionou. Baltion continuou a zombar dele, revelando segredos obscuros de sua alma, e mostrando visões terríveis de um futuro sombrio e sem esperança. O mago começou a perder a sanidade e a se desesperar. Finalmente, Baltion revelou ao mago a verdadeira natureza da evocação. Ele explicou que o ritual não era exatamente uma maneira de entrar em contato com seres divinos, mas sim um portal que manifestava e refletia o que havia de mais profundo na alma do mago. Ao tentar evocar seu sagrado anjo guardião, o magista tinha inadvertidamente chamado um dos demônios mais poderosos e perigosos do inferno. Baltion riu enquanto o homem caiu de joelhos, esgotado e derrotado. Ele se preparou para arrastar a alma dele para o inferno, mas algo estranho aconteceu. Uma luz brilhante e radiante começou a crescer ao redor do mago, e ele foi envolvido por uma energia divina. O mago percebeu que ele tinha finalmente evocado seu sagrado anjo guardião, mas era tarde demais. Baltion o arrastou para o inferno antes da atuação do anjo, onde ele ficaria por anos preso por sua insolência e arrogância.
Desde então, a história da evocação do famoso magista se tornou uma lenda no mundo do ocultismo. Alguns acreditam que ele foi punido por tentar contatar seres divinos, enquanto outros acreditam que ele foi vítima de seu próprio ego e arrogância. Mas uma coisa é certa. A história é um lembrete sombrio de que, quando se trata de forças além do nosso controle, nunca devemos subestimá-las. O ritual é famoso, e seu livro circula hoje pela internet como se fosse algo banal e seguro. Cuidado com o que lê. Cuidado com o que você pratica. O acesso livre à informação parece algo banal e seguro, mas pode ser um grande remédio ou um mortal veneno. Et ad homini corrupitionis servet mentis nostra et corpora nostra. Oitavo lugar. O hospedeiro. Jacob era um homem que amava andar de bicicleta nas estradas de seu pequeno vilarejo. Era sua forma de relaxar e esquecer dos problemas da vida mundana. No entanto, um dia, ocorreu algo que mudou sua vida para sempre. Ele foi abduzido por seres estranhos em uma nave, que apareceu misteriosamente de dentro das nuvens avermelhadas que se formaram no céu. Jacob não se lembrava de muitos detalhes, mas sabia que algo tinha acontecido com ele durante a abdução. Ele começou a ter pesadelos horríveis, e sua família começou a notar mudanças estranhas em seu comportamento. Ele parecia mais distante e frio do que nunca. As mudanças no comportamento de Jacob não pararam por aí. Ele começou a ter ataques violentos e alucinações assustadoras, e sua família começou a sentir que algo estava errado. Eles tentaram de tudo para ajudá-lo, mas parecia que ele não era mais o mesmo homem que eles conheciam. Uma noite, enquanto a família dormia, Jacob acordou e começou a se comportar de maneira ainda mais estranha. Ele afirmava que era um hospedeiro para uma raça alienígena, e que precisava reproduzir com os membros de sua família para garantir a sobrevivência de sua espécie. Ao dizer isso, uma criatura pegajosa saiu da barriga de Jacob, se apresentando finalmente para a família em sua forma original. Era uma criatura horrível, com aparência asquerosa e nojenta. Ele tentava agarrar os membros da família, que fugiram em direção ao exterior da casa. A família ficou aterrorizada, e percebeu que precisava tomar medidas drásticas para proteger a si mesmos, e a comunidade local. Eles decidiram queimar a casa com o hospedeiro alienígena dentro do corpo de Jacob, na tentativa de salvar suas vidas e as vidas de outras pessoas. Foi uma noite horrível. As chamas engoliram a casa inteira, e os gritos de Jacob se misturaram com o som das chamas que se espalhavam rapidamente. A família chorou, mas sabia que era necessário para acabar com a ameaça alienígena. O incêndio deixou um rastro de destruição e tristeza. A família nunca mais seria a mesma depois daquela noite terrível. Mas eles sabiam que haviam feito o que era necessário para proteger a si mesmos e a sua comunidade, e que o sacrifício de Jacob não seria em vão. Eles nunca esqueceriam a noite em que sua casa queimou, mas tentariam seguir em frente, lembrando-se de que o mal pode se manifestar de muitas maneiras diferentes, e que às vezes é necessário tomar medidas extremas. Sétimo lugar. O menino que queria ver fadas.
Marcelo sempre foi um amante da natureza, adorava manter sua horta e cultivar ervas para chás e infusões. Um dia, descobriu em um site que a planta camarão tinha a capacidade de fazer as pessoas verem fadas, e não pôde resistir a experimentá-la. Ele tinha ouvido falar de seus efeitos mágicos há muito tempo, mas nunca havia tido a coragem de tentar. Certo dia, Marcelo decidiu arriscar e foi para a floresta em busca da planta mágica. Depois de caminhar por um tempo, ele finalmente a encontrou, e não demorou muito para que ele encontrasse uma flor camarão e experimentasse o mel mágico que ela produzia. No início, tudo parecia maravilhoso. Marcelo parecia ter sido transportado para um mundo mágico de fadas, onde tudo era brilhante e colorido. Vários vultos belos de fadinhas livres ao seu redor, uma sensação mágica e inesquecível. Ele ficou maravilhado com as criaturas que dançavam ao seu redor, suas asas brilhantes batendo enquanto elas zumbiam no ar. No entanto, as fadas logo começaram a mudar. O sorriso gentil em seus rostos, de repente se transformou em caretas assustadoras, e seus olhos brilhantes pareciam brilhar com uma intenção maligna. Elas começaram a voar mais rápido, rodeando Marcelo em uma roda de luz, enquanto seus risos pareciam cada vez mais sádicos e ameaçadores. Marcelo tentou correr, mas as fadas pegaram pequenos espinhos das rosas e tentavam atacar os olhos dele. Ele podia sentir a respiração delas em sua pele, enquanto elas riam e sussurravam coisas que ele não conseguia entender. Ele tentou fechar os olhos, mas mesmo com eles fechados, ele podia sentir a presença das fadas, como se elas estivessem dentro de sua cabeça. Finalmente, o efeito da planta camarão acabou, e Marcelo retornou à realidade. Ele estava sozinho na floresta escura, cercado pela escuridão e pelo silêncio. Marcelo começou a correr, sua mente ainda confusa com a experiência terrível que havia acabado de passar. Ele nunca mais voltou à floresta, mas as lembranças das fadas assustadoras nunca o deixaram. Ele sabia que havia entrado em um mundo de fantasia, mas a experiência havia sido tão real que ele não conseguia mais distinguir a fantasia da realidade. Depois de pesquisas, ele descobriu que fadas não gostam que humanos tenham a capacidade de ver o mundo elemental, e existem lendas antigas de que elas tentam cegar aqueles que conseguem enxergá-las sem merecimento. Alguns dizem que a planta camarão é uma porta de entrada para o mundo sobrenatural, e que aqueles que a experimentam podem nunca mais voltar completamente para a realidade. Talvez Marcelo tenha sido um desses casos, e talvez as fadas ainda o assombrem em seus sonhos mais sombrios. Cuidado ao consumir plantas desconhecidas. Isso pode ser mortal. Além disso, quem sabe o que mais pode estar à espreita na floresta escura e mágica? Sexto lugar. Os Três Desejos. Havia um menino chamado Lucas, que sempre se sentiu insatisfeito com sua vida. Ele morava com sua mãe, e seu pai tinha falido como empresário há muito tempo atrás, deixando a família sem recursos financeiros. Lucas sempre sonhava com uma vida mais fácil, onde não precisasse trabalhar duro e tivesse tudo o que quisesse. Um dia, ele estava passeando no parque quando avistou algo brilhando sob uma árvore. Ao se aproximar, descobriu que era um antigo medalhão, com inscrições em línguas antigas que ele não conseguia compreender. Sua imaginação tomou conta da situação, e ele logo imaginou que o medalhão fosse mágico. Sem pensar duas vezes, Lucas colocou o medalhão em volta do pescoço e fez um desejo. De repente, o medalhão começou a brilhar intensamente, e incrivelmente,
o desejo foi atendido. Ele não podia acreditar, tinha conseguido realizar um desejo. Era um desejo simples, onde imaginou um pequeno cogumelo surgindo na árvore, mas havia se realizado. Emocionado, Lucas continuou fazendo mais desejos para testar o medalhão. Cada um deles era atendido de forma rápida. Lucas estava se sentindo como nunca antes. Era como se tivesse encontrado a chave para a felicidade. Mas logo descobriu que havia um preço a pagar pelos seus desejos. No final de 3 desejos, o demônio que habitava o medalhão surgiu e exigiu que Lucas trocasse de lugar com ele, no medalhão. Lucas tentou fugir, mas não tinha poder suficiente para enfrentar o demônio. Assustado, ele acabou cedendo e foi preso dentro do medalhão. A partir daquele momento, ele passou a viver em constante escuridão, preso ao medalhão mágico. O demônio, por sua vez, estava livre em seu novo corpo humano, que roubou de Lucas. Lucas aprendeu a lição de que tudo tem um preço, e que nem sempre o que parece ser a solução para todos os nossos problemas é a coisa certa a fazer. Ele viveu para sempre com a sensação de arrependimento, e a lição que aprendeu sobre as consequências de nossas escolhas. Se soubesse que só teria 3 desejos, teria feito o melhor uso do medalhão. Quinto lugar. O cão possuído. A família Johnson sempre foi feliz com sua vida tranquila em sua casa acolhedora no subúrbio. Eles tinham 2 filhos pequenos, Cláudio e Sérgio. Tinham também um cachorro amoroso chamado Max e um gato preguiçoso chamado Félix. Tudo parecia perfeito, até que um dia, Max começou a agir de forma estranha. Ele se tornou agressivo, rosnando e mostrando os dentes para a família. Eles tentaram acalmá-lo, mas parecia que ele não reconhecia mais os donos que amava. Foi quando notaram uma marca escura em sua testa, que antes não estava lá. Isso só aumentou o medo que eles estavam sentindo. A família Johnson levou Max ao veterinário, mas ninguém conseguia explicar o comportamento estranho do cachorro. Cada vez mais, Max parecia estar se transformando em outra criatura, com olhos escuros e assustadores que pareciam penetrar na alma de qualquer um que olhasse para ele. Os dias passavam e a família começou a notar coisas ainda mais perturbadoras acontecendo em casa. Objetos eram jogados pelo ar, portas se fechavam sozinhas e sombras misteriosas pareciam segui-los pela casa. A família estava apavorada, sem saber o que estava acontecendo. Desesperados, eles procuraram a ajuda de um médium, que confirmou que Max era hospedeiro de um demônio, enviado por magia negra. O médium explicou que alguém tinha desejado mal à família, e usado Max como um meio de enviar o demônio para dentro de sua casa. A família tentou várias coisas para expulsar o demônio, mas nada funcionou. Eles se sentiam cada vez mais encurralados e apavorados, até que uma noite, enquanto estavam dormindo, Max atacou um dos filhos. A família estava devastada, mas percebeu que a única maneira de se livrar do demônio era sacrificar Max. No dia seguinte, a família Johnson fez o sacrifício, e finalmente, o demônio foi expulso de sua casa. Eles nunca mais seriam os mesmos. A marca escura na testa de Max desapareceu, deixando apenas a memória de uma criatura que uma vez foi amorosa e gentil.
Após o triste ocorrido, um vizinho que vivia ao lado da família foi encontrado morto dentro de casa. Com ele, foram encontrados vários objetos de magia negra, além da coleira de Max, que havia desaparecido do quintal. Infelizmente, o adorável cão precisou ser sacrificado, mas o mal retornou para sua origem, e parece ter sido doloroso para o invejoso e misterioso vizinho. A partir daquele dia, a família Johnson nunca mais teve um animal de estimação. Eles aprenderam que a magia negra e o mal existem neste mundo e que podem se manifestar de maneiras terríveis e imprevisíveis. A lembrança daqueles dias aterrorizantes sempre ficaria com eles, como um lembrete constante de que nem sempre as coisas são o que parecem. Já o vizinho teve o destino que merecia. Parou nas garras do demônio que enviou para a feliz família, e agora agoniza no inferno, colhendo os frutos de sua maldade. Quarto lugar. O elemental que queria ser humano. Havia uma vez um elemental, um ser mágico que vivia nas profundezas da terra, controlando suas forças e moldando gemas, cristais e pedras preciosas. Ele era conhecido como o guardião da terra. Mas era também solitário, sem amigos ou família para compartilhar sua existência. Um dia, ao visitar a superfície, ele se deparou com um menino que estava perdido em uma floresta. O elemental se aproximou do garoto e, sem querer, o assustou com sua aparência. O elemental parecia aterrorizante para os humanos, como uma alma perdida das profundezas do pior pesadelo. O menino começou a correr, mas o elemental sentiu pena dele e o perseguiu, querendo desculpar-se pela indelicadeza. O elemental mudou sua forma para um amigável gnomo e conquistou a atenção do menino. Com o tempo, os dois se tornaram amigos e passaram a se encontrar regularmente, explorando a floresta juntos e compartilhando suas aventuras. No entanto, o elemental não sabia diferenciar o bem do mal, e seu poder às vezes era utilizado de forma negativa, causando danos aos seres vivos ao redor, e gerando temor aos desavisados que penetravam em sua região. Um dia, o elemental acidentalmente feriu o menino, fazendo-o se machucar gravemente. O elemental se arrependeu profundamente, e passou a se perguntar sobre o significado da vida e o propósito de sua existência. Ele chegou à conclusão de que, embora fosse poderoso, não sabia amar e cuidar de outros como um ser humano. Assim, o elemental decidiu se tornar humano, abandonando sua forma original, e buscando entender a complexidade das emoções e relações humanas. Ele pediu ao rei elemental da terra que desse a oportunidade de evoluir para humano, pois já havia cumprido sua missão. O rei atendeu ao seu pedido, e ele, aos poucos, aprendeu a amar, a se preocupar com os outros, e a fazer a diferença positiva no mundo. E, ao longo do tempo, se tornou uma pessoa cada dia mais real e mais completa. O menino, que havia se recuperado de suas feridas, se reencontrou com o agora ser humano, e ficou surpreso ao ver como ele havia mudado. E assim, os dois se tornaram amigos, compartilhando suas vidas e ajudando uns aos outros a crescer e a ser melhores. E o elemental descobriu que, apesar de ter deixado de ser um poderoso elemental da terra, havia ganho algo muito mais valioso: o amor e a amizade de um amigo verdadeiro. Mas também descobriu que, apesar de ter conquistado sua humanidade há pouco tempo, era uma pessoa melhor do que a maioria dos que estavam habitando a superfície. Isso causou uma enorme tristeza ao antigo elemental,
E mesmo com poucas memórias de quando fazia parte da gema da Terra, ele tentou buscar o ocultismo para entrar em contato com seu rei elemental, e retornar para as profundezas da Terra. Mas esta é uma outra história. Medalha de bronze. Terceiro lugar. A Pirâmide de Salvador. O ano era 2023. Mais especificamente, setembro de 2023. Era uma manhã tranquila, quando o mundo despertou com a notícia de um grande terremoto, que sacudiu a cidade de Salvador. As pessoas saíram correndo de suas casas, com medo de que o pior estivesse por vir. Quando a poeira baixou, todos ficaram chocados ao ver uma pirâmide imponente emergindo do solo. Os arqueólogos logo foram chamados para investigar a estrutura, mas logo descobriram que a pirâmide era diferente de todas as outras que já haviam estudado. Não parecia ser de origem humana. Enquanto trabalhavam para descobrir mais sobre a estrutura, coisas estranhas começaram a acontecer. Ouviam-se vozes misteriosas vindas do interior da pirâmide, e luzes surgiam ao redor da pirâmide, sem explicação. Os arqueólogos começaram a se sentir ameaçados em estudar de perto o estranho objeto. As coisas pioraram quando eles entraram na pirâmide. O interior era escuro e úmido, com um cheiro forte de mofo e putrefação. As paredes estavam cobertas de inscrições estranhas e imagens perturbadoras de criaturas que pareciam ser metade homem, metade animal. À medida que os arqueólogos avançavam, o clima ficava cada vez mais opressivo. Sons estranhos os perseguiram, e sombras se moviam ao seu redor. Quando finalmente chegaram ao centro da pirâmide, encontraram algo que os deixou horrorizados. Era uma criatura enorme, com olhos vermelhos brilhantes e pele escamosa. Ela se levantou lentamente, revelando asas enormes e afiadas que se estendiam atrás dela. Os arqueólogos correram para escapar, mas era tarde demais. A criatura os alcançou e os devorou. Enquanto a cidade tentava entender o que estava acontecendo, mais pirâmides começaram a emergir do solo em todo o mundo. Parecia que algo estava tentando se libertar, algo antigo e maligno que estava adormecido há milhares de anos. E agora, graças aos arqueólogos, havia acordado. Com o passar dos dias, mais e mais criaturas começaram a aparecer. Alguns eram de natureza animal, outros pareciam ter origem alienígena. Eles se uniram sob a liderança da criatura que os arqueólogos haviam libertado, e juntos começaram a varrer a humanidade do planeta. Os sobreviventes se esconderam e lutaram, mas era uma batalha desigual. Eles tinham apenas uma chance: encontrar a fonte do poder dessas criaturas e destruí-la. Mas, como encontrar algo que havia sido enterrado há milhares de anos? Ao longo dos anos, a pirâmide se tornou o epicentro do poder dos seres alienígenas, enquanto a humanidade permanecia escravizada. Os governantes humanos tornaram-se meros peões em um jogo de xadrez cósmico, obedecendo às ordens dos seus novos senhores. A verdadeira natureza dos seres alienígenas nunca foi completamente entendida pelos humanos, mas aparentemente os incas já sabiam da sua existência e avisaram sobre o perigo que eles representavam. Infelizmente,
Essas advertências foram ignoradas, e a humanidade pagou um preço terrível por sua negligência. A pirâmide continuou em seu lugar, um monumento sombrio e misterioso que servia como um lembrete constante da terrível verdade que a humanidade aprendeu da pior maneira possível. O universo é vasto e cheio de perigos que a nossa mente não pode nem mesmo conceber. Segundo lugar. Medalha de prata. A criatura do mar. Em uma bela manhã, na praia mais frequentada da cidade, as pessoas acordaram com um corpo misterioso encontrado na praia. Era uma criatura estranha, com escamas brilhantes e olhos vidrados. Ninguém sabia dizer o que era, mas todos ficaram fascinados pelo corpo estranho. Especialistas foram chamados para investigar o mistério, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre a origem da criatura. A notícia do corpo misterioso se espalhou rapidamente e muitos moradores locais começaram a ter pesadelos com a criatura. Eles se perguntavam se havia mais dessas criaturas no mar, se elas estavam se aproximando da costa, ou se representavam alguma ameaça para a comunidade. As pessoas começaram a evitar a praia, e o comércio local começou a sofrer. Os especialistas continuaram a estudar o corpo, mas as informações eram escassas. Eles não conseguiam encontrar nenhum registro sobre a criatura e nem mesmo havia algo remotamente semelhante em qualquer banco de dados científico. Com o passar do tempo, a equipe de investigação começou a ficar cada vez mais obcecada com o mistério da criatura. Eles montaram uma base na praia, instalaram equipamentos sofisticados, e passaram semanas investigando a origem do corpo. Mas, quanto mais eles tentavam desvendar o mistério, mais enigmático se tornava. A equipe começou a sentir a pressão, e a obsessão os levou a fazer coisas cada vez mais extremas e questionáveis. E então, uma noite, algo estranho aconteceu. Um som agudo e estridente surgiu na praia. Era um som que ninguém jamais havia ouvido antes. A equipe de investigação rapidamente foi investigar, mas tudo o que encontraram foram pegadas estranhas e profundas na areia. Não havia sinais de nenhum animal. Eles começaram a se perguntar se haviam mais criaturas na praia, se elas estavam vindo para atacar. Mas eles não estavam preparados para o que viria a seguir. Quando a equipe estava prestes a retornar ao seu acampamento, foram cercados por uma dúzia de tritões, criaturas do mar, parte peixe, parte homem. A equipe tentou lutar, mas foram rapidamente superados pela força e ferocidade dos tritões. Foi uma carnificina brutal e sangrenta. Os especialistas, obcecados com o mistério do corpo, nunca haviam imaginado que poderiam estar em um perigo tão grande. Eles não estavam preparados para a realidade de que essas criaturas eram reais, e que elas iriam defender seu território a qualquer custo. Os tritões arrastaram o misterioso corpo do tritão que deu origem a isso tudo, e os corpos dos especialistas para o oceano, e nunca mais foram vistos novamente. O mistério do corpo encontrado na praia finalmente havia sido resolvido, mas a um terrível custo. A praia foi abandonada e o comércio local desapareceu.
As pessoas nunca mais esqueceriam a carnificina brutal e a triste história dos especialistas que se tornaram obcecados demais com o desconhecido. Os anos se passaram desde o ocorrido naquela praia sombria e inquietante, mas as pessoas ainda se lembram daquele dia como se fosse ontem. A história do Tritão se tornou uma lenda urbana, um mistério para aqueles que ousam investigar e um aviso para aqueles que se aventuram perto do mar. Nunca mais houve nenhum avistamento ou relato estranho nas proximidades daquela praia, mas as pessoas ainda se perguntam sobre o destino dos investigadores, que desapareceram misteriosamente. A cidade ficou em silêncio sobre o assunto, preferindo ignorar o que aconteceu e deixando a história morrer. Mas aqueles que se aventuram perto do mar à noite, podem ouvir o som distante de vozes estranhas, vindas das profundezas escuras e desconhecidas. Será que os tritões ainda vagam pelo oceano, esperando por sua próxima vítima? Ou será que a verdade sobre aquele dia foi perdida para sempre, afundando nas profundezas do mar, junto com o corpo misterioso que apareceu na praia? O grande campeão do mês. Primeiro lugar. O lobisomem em Penedo. Havia um menino de 9 anos chamado João, que tinha um cão fiel chamado Marques. Eles eram melhores amigos e viviam uma vida tranquila na pequena cidade de Penedo. Mas um dia, sua vida se tornou um verdadeiro pesadelo. Um fenômeno estranho no céu fez com que um lobisomem gigantesco invadisse a cidade, causando pânico e destruição em sua passagem. As pessoas corriam para se esconder, mas João havia ficado para trás para procurar seu cachorro Marques, que havia fugido assustado. Quando ele finalmente o encontrou, o cão estava sendo capturado pelo lobisomem. João estava desesperado, mas Marques não o abandonou. Ele se soltou das garras do monstro, e se colocou entre o menino e o lobisomem, rosnando e mostrando os dentes para protegê-lo. O lobisomem avançou, mas Marques não recuou. Ele lutou com todas as suas forças, mordendo e arranhando o monstro, sem se importar com as feridas que recebia. A luta foi intensa, mas Marques não desistiu. E quando o lobisomem finalmente desmoronou, o cãozinho estava exausto, mas ainda protegia João com sua presença feroz. A cidade inteira comemorou a vitória do cão corajoso. O corpo do monstro desapareceu dentro de uma intensa luz que veio novamente do céu, e todos ficaram se questionando o que havia ocorrido na pequena cidade. João nunca mais esqueceu da lealdade e amor incondicional de Marques, o seu melhor amigo. A partir daquele dia, o cão tornou-se um herói local, e João orgulhosamente o apresentava como seu famoso protetor. Muito obrigado por nos acompanhar. Inscreva-se no nosso canal. Vídeos todos os dias. E especiais todos os meses. Aproveite. Bons sonhos.